modalidades como, por exemplo, as modalidades de luta, em que os atletas têm que entrar em categorias, e essas categorias são por peso. Muitas vezes o que acontece é que eles inscrevem-se numa categoria e têm o peso acima dessa categoria. Então, nos dias antes das provas oficiais, têm que perder peso. E podem ter que perder peso assim numa semana, 4 ou 5 quilos. O que implica fazer restrições alimentares drásticas que passam inclusivamente pela desidratação. São situações complicadas, envolvem às vezes práticas muito esquisitas, como tomar laxantes, comer fruta estragada, fazer coisas horríveis para, no fundo, fazer com que o organismo mande o maior possível de coisas fora e não comer quase nada. Isto pode ser altamente complicado. Muitas vezes depois o que acontece é que eles são pesados no dia das provas e entre a pesagem e a prova depois comem bastante. E isto é muito complicado. Outras modalidades a quais pode estar associada a desnutrição são as modalidades que envolvem uma estrutura corporal associada à beleza, ou uma estrutura corporal que envolve uma grande flexibilidade, como por exemplo a ginástica, a patinagem artística e por aí fora. Muitas vezes os atletas envolvidos nestas modalidades, em especial as meninas, têm tendência para comer pouquíssimos, o que implica alterações muito graves. Elas não crescem, elas não têm, no fundo, a maturação sexual adequada para a idade e muitas vezes têm problemas de desnutrição muitíssimo complicados. Então, nós temos que pensar que os atletas preocupam-se só, no fundo, com ter energia e comem, mas há, no fundo, modalidades em que é precisamente ao contrário. Há modalidades em que, para manter uma determinada composição corporal, uma determinada estrutura física, há restrições alimentares extremamente complicadas que podem comprometer não só o desempenho, como especialmente a saúde, e muitas vezes não é a saúde naquela altura, é a saúde a longo prazo. Muitas dessas crianças, o que vai acontecer é que, quando são adultas, têm osteoporose, têm os ossos muito fraquinhos porque não comeram o suficiente, não conseguiram ter o cálcio suficiente nos ossos. E é importante nós termos a noção que nós só conseguimos enrijecer os nossos ossos enquanto estamos a crescer. Quando nós paramos de crescer, passa a haver um equilíbrio entre a quantidade de cálcio que entra para dentro do osso e aquela que nós retiramos, e esse equilíbrio, ao fim de algum tempo, começa a ser invertido. Ou seja, começamos a retirar mais cálcio dos ossos do que aquilo que nós metemos lá dentro. E aqui não há volta a dar. Nós podemos beber muito leite, podemos encharcar-nos em queijo, fazermos o que quiser, tomar comprimidos de cálcio e por aí fora. Não vamos conseguir reverter o processo. Isso implica que ou nós temos cuidado para fazer com que os ossos das nossas crianças sejam rígidos, sejam, no fundo, abastecidos o máximo possível com o cálcio durante a fase de crescimento, ou não é depois, quando elas param de crescer, vamos estar à espera de agora já podemos comer aquilo que elas deviam comer e agora conseguimos tratar tudo. Não. Estragámos a fase mais importante da vida delas, que era realmente a fase de crescimento, e era nessa fase é que nós podíamos ter feito, no fundo, uma reserva, uma dispensa adequada do cálcio que nos ia dar, no fundo, a dispensa para a vida e permitir ter os ossos fortes. Esse é um dos aspectos muito importantes. Outros aspectos são as carências em ferro. As carências em ferro que estão associadas à má nutrição implicam necessariamente que vai haver pouco ferro para produzir sangue. E se há pouco ferro para produzir sangue, muitas vezes o que acontece é que as crianças, as meninas, não entram na menarca. Ou seja, não têm períodos menstruais. E quando têm muito irregulares e por aí fora, porque não há capacidade do corpo de utilizar os poucos nutrientes que elas ingerem para a produção das hormonas e de todos os outros tecidos que são necessários para o desenvolvimento e a maturação sexual. Isto é muito importante e temos que ter atenção que o problema daqui da composição corporal não é só gordura e massa magra, é também todos os outros órgãos que são importantes desenvolver. Muitas vezes o crescimento em altura está associado com aquilo que se come. Se vocês repararem, em algumas modalidades, especialmente aquelas que se começam a praticar muito cedo e que têm estas restrições, os atletas são pequeninos, as atletas são muito pequeninas, não crescem e são muito magrinhas. Não é? Pronto.
passando à frente. Em relação à taxa de inovação, aqui eu pus ali aumento de inovação. É evidente que aquilo está ali a ser um exagero, e assim, eu nem sei se aquilo é real também, não sei se aquilo não será. É que eu acho aquilo tão estranho que eu nem sei se aquilo será mesmo uma pessoa ou será um efeito especial qualquer. O que é verdade é que é assim, é importante saber que os atletas precisam de aumentar a massa muscular. Não é? Pronto, isso não há dúvida. E para fazer isso é preciso aumentar a taxa de proliferação celular. Aquilo ali é um extremo, não é? É uma situação em que realmente a massa muscular foi aumentada para quantidades que não são normais e, inclusivamente, eu acho que aquilo dificultaria o desempenho na maior parte das modalidades desportivas, não é? Pronto, mas é só para exagerar, para vocês verem que isso, aumentar a massa muscular implica necessariamente fazer com que haja maior produção de tecido muscular. E isso requer, basicamente, para além de energia, mas basicamente exige proteína. Tudo isto, energia, massa muscular, massa óssea por aí fora, é evidente que precisa de hidratos de carbono, gorduras e proteínas, mas não nos podemos esquecer nunca que nada disso funciona no nosso corpo se nós não ingerirmos os micronutrientes. Se nós não ingerirmos vitaminas, se nós não ingerirmos minerais, nós não vamos conseguir de forma nenhuma pôr o resto dos nutrientes a funcionar. Não vamos conseguir que eles sirvam para alguma coisa dentro do nosso corpo. Por isso não nos podemos preocupar apenas com energia ou com massa muscular. Nós temos que nos preocupar também com aquelas coisinhas que nós comemos em pequena quantidade, mas que no fundo são as responsáveis para que todo o organismo funcione de forma adequada. São as vitaminas e que são os minerais. Há bocado falámos no sódio e potássio que se perdem durante o exercício, mas também todas as vitaminas são muito importantes. Por exemplo, as vitaminas do complexo B são altamente importantes em todos os processos que envolvem a produção de energia. A vitamina B12, por exemplo, é extremamente importante para a produção dos glóbulos vermelhos. E se nós não tivermos glóbulos vermelhos, não conseguimos transportar o oxigênio para os tecidos e abastecer os músculos de oxigênio para eles produzirem força. Okay? Pronto, então é assim, não nos podemos esquecer, não vou alargar aqui muito neste aspecto, que se não ingerirmos os micronutrientes, o resto não nos vai servir para grande coisa porque os processos não vão funcionar. Estamos a meter para cá a matéria-prima, estamos a meter para cá a energia, mas depois não conseguimos fazer com que ela seja aproveitada, com que ela seja, no fundo, utilizada da forma adequada. E estes micronutrientes são extremamente importantes para isso. Vamos então agora ver como é que, ou quais são alguns fatores que podem condicionar a fadiga. A fadiga é, no fundo, um dos problemas dos atletas. Como é que eles podem contrariar a fadiga, não é? Fazer com que o desempenho seja o melhor possível implica necessariamente evitar a fadiga durante o máximo tempo possível, não é? Não estamos aqui a preocupar-nos com questões técnicas, com questões de que todas as modalidades implicam necessariamente um conhecimento técnico daquilo que se está a fazer, que é, no fundo, o treino que vai fazer com que a pessoa aprenda, não é? Aqui nós estamos a preocupar-nos com questões que têm a ver com como é que os nutrientes podem ajudar a pessoa, de alguma forma, a ter um melhor desempenho. E esses nutrientes podem, de alguma forma, afastar a fadiga ou deslocá-la para o mais longe possível. Fornecendo energia, otimizando todo o organismo. Ora, a fadiga pode impor-se ou pode implementar-se de várias maneiras. Quando nós já não temos energia dentro dos músculos, se os músculos não têm energia, não têm reservas musculares, mesmo quando está a chegar nutrientes de outros tecidos, começa a haver fadiga.